Fala, lenda! Hoje eu quero contar um pouco sobre a história de como eu consegui realmente me destacar e passar em uma vaga para gringa. Bom, eu trabalho como desenvolvedor web e eu já trabalhei muito com bancos de dados de diversos tipos. É um ponto que eu sempre costumo ressaltar muito nas minhas entrevistas. Tem muitos desenvolvedores que acabam indo muito para o front-end, não entendem muito bem sobre modelagem de dados e acaba ficando um pouco travado nisso. Então costuma ser um ponto de destaque, até porque eu também já trabalhei com muita melhoria de performance. É algo que eu destaco no meu currículo quando eu vou aplicar para outras vagas. E essa foi a pergunta que me fizeram na entrevista. Como você diferenciaria bancos relacionais de bancos não relacionais? E em quais ocasiões você utilizaria um em detrimento do outro? Acho que tanto para vagas nacionais no Brasil quanto para vagas internacionais, a ideia não é necessariamente saber se você sabe o conceito. É claro que importa, mas o lance de verdade é saber se você consegue transformar a ideia daquele conceito, a teoria daquele conceito, em algo concreto que gera valor para o seu cliente final. Então, muita gente pode parar, ver essa pergunta e pensar: SQL é banco de dados relacional. No SQL é banco de dados não relacional. Com SQL eu consigo guardar dados estruturados. No NoSQL eu guardo dados não estruturados. E é isso, né? É claro, o cara pode perguntar o que são dados estruturados, dados não estruturados, enfim. Mas isso é muito raso e não demonstra que você utilizou, como você utilizou, não demonstra principalmente a ideia de tomada de decisão, porque imagina que o CEO tá lá na tua frente e ele vai te perguntar, cara, o que é melhor? É usar uma SQL ou é usar um DynamoDB? E aí você vai olhar e falar, não sei, começa por aí. Então a minha ideia nas entrevistas é sempre sair do óbvio e trazer muito para o meu campo. Através disso, dar exemplos de coisas que estão no meu currículo e coisas que eu já fiz de fato na prática e desenvolvi com profundidade. Eu dou o exemplo de SQL, não SQL agora, mas normalmente eu divido em duas etapas, né? A primeira etapa, como aquilo funciona e integrar aquilo com algo que eu já fiz. Então, eu faço uma espécie de highlight. Sabe quando o cara vai te perguntar ali quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes? E aí, me fale um pouco sobre as suas experiências. Às vezes ele não vai te perguntar isso. E você vai precisar falar sobre conceitos técnicos. Só que é muito importante você ter aquilo dali com algo concreto. Então, entrando nos detalhes dessa pergunta, a gente vai ter aqui a ideia de SQL, o nome já diz, e aí é a definição, né? E o NoSQL é a mesma coisa, só que com o no na frente, né? NoSQL, né? E você colocaria como se fosse um Non-Structured Query Language. Quais são as diferenças de cada um? Vamos começar aqui pelo Structured Query Language. Principalmente, vamos começar pelo básico. Organizados em tabelas. Você pode ter isso no NoSQL também. É possível, tá? É possível. Mas a ideia de tabelas nos dois contextos, ela é diferente. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu entrar ali na parte de NoSQL. Mas sim, os dados são organizados em tabelas. Cada tabela é organizada em linhas ou tuplas, pode ter algum entrevistador que entre nesses detalhes assim, e colunas, que podem ser os atributos, beleza? Você vai ter aqui uma tabela, ID, name, outras colunas e por aí vai. Essa é a ideia inicial mais básica possível de uma estrutura de tabelas. Quero fazer um vídeo específico sobre teorema CAP, inclusive deixa nos comentários se você quiser algo sobre isso, mas aqui a gente entra um pouco na consistência dos dados. Por quê? É via chave primária e estrangeira. São as primary keys e as foreign keys. Normalmente, a primary key vai ser alguma espécie de ID, como o nome já diz, é um atributo único que serve para a identificação exclusiva daquela coluna específica, porque se você tiver um nome, você pode ter nomes iguais. Se você tiver sobrenome, você pode ter sobrenomes iguais. E você vai ter relacionamento de tabelas. E através das foreign keys aqui, né, das chaves estrangeiras, você vai ter uma tabela relacionada com a outra. Muita gente esquece que o SQL em si, ele é ACID compliant. Inclusive, eu sabia dessa daqui, foi algo que também deu uma brilhada nos olhos do entrevistador, porque eu estava estudando para a certificação da AWS. Tem muito esse termo, né? O SQL ele é ACID compliant. O que significa sigla, né? O A significa atomicidade, o C significa consistência, o I significa isolamento e o D significa durabilidade. Isso aqui dá um vídeo por si só, mas basicamente, atomicidade, para você lembrar o que é tudo ou nada, ou todas as operações referentes àquela transação são concluídas, ou então nenhuma é concluída. Se você tiver falha em uma,
você não vai ter nenhuma delas concluídas. É bastante útil quando você tem, por exemplo, gateways de pagamentos, enfim. A consistência é a questão da consistência de dados. Isso aqui se refere a uma consistência forte de dados. O banco de dados, ele nunca vai de válido para inválido de uma hora para outra. O SQL ele tem que ser ali, resiliente a esse tipo de falha. O isolamento, uma operação no banco, uma transação não afeta outra. Então, se você tiver 3 posts, né, 3 inserts na tabela, cada insert é uma coisa só. Então, eles trabalham muito com esse isolamento de dados. E a durabilidade é a ideia de você ter backups. Né? Então, é claro, né? A gente está falando aqui do SQL utilizado de forma, vamos dizer, ideal. Dá para configurar cada uma dessas coisas no seu banco SQL. Não significa que todos vão ter. Aí entra naquele ponto de você ser um desenvolvedor e não saber exatamente o que você está fazendo. Mas, dentro do conceito de bancos SQL, você tem essa compliance com os conceitos ACID. Além disso, aí a gente tem a grande vantagem da estrutura SQL, que são os joins. Eu tinha muito problema com entender join no começo, até que alguém, não sei quem foi, me mostrou esse diagrama aqui, que é um diagrama de Venn normal, onde você tem aqui tabela A e uma tabela B. Tem vários tipos de join, mas quando você faz um inner join, você está procurando essa interseção aqui. Você está pegando esse cara, certo? Quando você faz um left join, você pega a tabela que está à esquerda nesse referencial. Quando você faz um right join, a tabela que está à direita. Então você pode privilegiar determinados dados dependendo da regra de negócio. Você tem o full join, que pega com base em dados nulos da tabela e só retorna se não tiver nenhum dado nulo. Eu nem lembro direito, mas tem o cross join, faz um produto cartesiano das tabelas. Joins que são realmente menos utilizados, mas que eles são extremamente úteis dependendo das relações que você precisa fazer na tabela. E se você tem esse conhecimento, já é muito mais útil para você utilizar e saber as formas certas de otimizar queries, de saber o que você está fazendo quando você precisa relacionar duas tabelas completamente diferentes, saber como estruturar essas tabelas. Pô, eu vou começar um banco do zero aqui, mas eu sei que a tabela users ela vai ser relacionada com a tabela de endereços. Então você sabe que vai ter que ter um ID do usuário relacionando dentro da tabela de endereço para que você consiga fazer queries. Então tem vários aspectos aí, super importante. Então se você é dev, está iniciando na parte de banco de dados, a minha sugestão é sempre, cara, aprende containers primeiro, para você inicializar um banco super fácil na tua máquina. E depois disso, cacetar nas queries, vai estudando, vai trabalhando nisso, e aí começa a criar APIs onde você faz queries mais complexas. Outra parada que eu aprendi estudando para certificações, por isso que também é importante você se manter atualizado no mercado, ele implementa o MVCC, Multi-Version Concurrency Control, que aqui é um pessimistic locking. Aqui é um pouco mais abstrato quando você não mexeu com isso diretamente. Imagina que você está tendo duas pessoas, uma inserindo um dado e outra querendo editar esse dado. A ordem das operações importa. Então a pessoa que está salvando o dado primeiro, aquela operação precisa ser concluída primeiro e a gente precisa garantir, né, a atomicidade, precisa garantir que todas as transações necessárias para aquela operação ser feita foram concluídas antes que alguém possa editar. Mas você concorda que se você tem um insert que vai fazer um insert em várias tabelas, o dado já foi inserido na tabela A, mas ele está sendo inserido, né, o ID dele está sendo replicado, por exemplo, em várias outras tabelas. E essas operações ainda não terminaram. Não é para o que está nessa tabela A poder ser editado. Então, ele tem esse pessimistic locking. De fato, você travar o dado até que todas as transações sejam, todas as operações associadas àquela transação sejam concluídas com sucesso, justamente para prevenir que um dado perca referência com os outros dados que estão sendo salvos em outras tabelas. Essa é uma das outras vantagens que é bastante interessante. Muita gente esquece disso daqui, por isso que é sempre importante a gente estar atualizado. Confesso, eu tinha esquecido disso aqui, né? Porque realmente eu revisei para outras coisas que acabou servindo em entrevista. Então, outra coisa que é importante você nunca parar de estudar, né? E aí, por incrível que pareça, ou não, eu tenho muito mais experiência com NoSQL, porque acabava sendo um tipo de banco que a gente usava mais. A primeira coisa que a gente tem no NoSQL é isso aqui. Estrutura flexível. Basicamente, você não tem tabelas
engessadas. Então, você pode ter dados ali que são variáveis. Por que que isso importa? Você pode ter MongoDB, onde os dados eles são salvos em forma de JSON. Ah, mas no MySQL já dá suporte para JSONB. Ok, tem o problema de você não conseguir fazer queries com JSONB, mas se você vai usar JSONB para tudo, por que você não usa só um banco não estruturado e faz as operações usufruindo de tudo que o NoSQL tem a oferecer? O próprio Redis, queridinho, que já não é mais tão queridinho assim do pessoal, tem uma estrutura de chave-valor. Que velho. Né? O DynamoDB da Amazon, também tem uma estrutura chave-valor. Você tem o DocumentDB, que salva os dados em forma de documentos. E por aí vai. A real é que você não tem uma estrutura fixa. Se eu só salvo um JSON no meu banco de dados, você tem que imaginar, é como se eu tivesse uma folha em branco ali. Eu posso colocar quaisquer atributos que eu quiser. É claro que vai ter um limite para o tamanho de cada JSON, mas efetivamente salvar quantos dados você quiser, da maneira que você quiser, de forma estruturada. Então você pode salvar array, você pode salvar número, você pode salvar string, você pode salvar booleano, você pode salvar binário, você pode salvar blobs num banco de dados não relacional. Posso ter, por exemplo, ID, name, que vai ser uma string, certo? Ok. Um dos itens que estão lá no meu banco. Um outro item no meu banco, que vai ser o ID 2, vai ter o nome aqui, João, e aí eu vou ter outra propriedade aqui, que seria endereço. E aí por aí vai. Aí você vai ter outra string, mas veja assim, eu não tenho uma estrutura fixa que eu devo seguir para esses dois objetos aqui. Né? Um objeto pode ter 10 atributos, o outro objeto pode ter 15. É claro que é uma faca de dois legumes. Você tem que normalizar os seus dados, você tem que padronizar os seus dados de uma maneira que faça sentido dentro da regra de negócio. Falo isso também por experiência própria. Já deu ruim por conta disso aqui comigo, tá? Então, você tem que ter cuidado. Dá para fazer besteira com SQL também, mas fica muito mais tentador fazer besteira aqui com um banco não relacional. Muita gente fica só na camada do estrutura flexível. Mas os bancos de dados no SQL, eles são muito mais focados em escalabilidade. O ganho deles é na escalabilidade horizontal. Muitas vezes isso é feito por meio dos shards, como se fossem partições, né? O banco se divide em nós ali, em shards, de maneira que você consegue escalar horizontalmente. Imagina que você tem uma máquina e essa máquina, ela vai ter o nó de número 1 aqui. Vamos imaginar, tá? Todos os dados, todas as linhas ali, é como se eles ficassem, vamos dizer assim, né, de maneira física, condensados em um único ponto. Beleza? Eles ficam unidos ali. Se eu precisar escalar, eu consigo subdividir o meu banco em vários nós e só replicar cada nó em uma nova instância, em uma nova infraestrutura que consegue escalar horizontalmente o meu banco de dados. À medida que eu vou tendo aqui novas instâncias, eu posso ter o mesmo nó ou um nó com propriedades específicas se replicando em várias instâncias diferentes. É claro que você pode regrar isso. Aí você vai ter os shards quentes, os shards frios, que são de dados menos acessados, dados mais acessados. Você pode até ter uma estrutura de cache baseada nisso. Mas nesses casos aqui, é uma vantagem absurda dos bancos no SQL em termos de escalabilidade horizontal. Porque no SQL em si, eu teria que replicar o banco inteiro, né? Você tem, por exemplo, o read replicas, você tem instâncias só de leitura, dando um exemplo bem básico aqui. E aí você tem que replicar o banco inteiro. Você teria que, de fato, replicar as tabelas ali. No caso dos bancos de dados não relacionais, você consegue replicar apenas esses shards. E aí, nesse caso aqui, a gente tem o MongoDB, que usa as famosas sharding keys aqui. Outro banco de dados, que é o Cassandra, o queridinho aí open source da galera, que é um banco de dados não relacional. Ele tem o Consistent Hashing como estratégia de sharding, né, para poder replicar os dados. Aí a gente já entra numa das diferenças principais de SQL e NoSQL. Lembra que no SQL a gente tem a ideia de durabilidade de dados. O dado em si, ele é muito importante. No caso do banco NoSQL, a ideia é um pouco diferente. É claro que os dados importam, mas no caso dos bancos no SQL, a disponibilidade, ela de certa forma, a grosso modo, a disponibilidade ela é mais importante do que a consistência. Os bancos de dados no SQL, eles apresentam uma consistência eventual. Eu quero falar um pouco mais sobre Teorema CAP para entrar em mais detalhes nisso daqui, então eu quero fazer um vídeo específico sobre isso e até trazer alguns exemplos mais práticos. Sim, o NoSQL ele sacrifica um pouco aqueles princípios ACID que a gente comentou na parte SQL para ter
uma consistência eventual, mas ao mesmo tempo ter a possibilidade de ser mais disponível e mais escalável em comparação com bancos SQL. Priorização, a disponibilidade e o particionamento desses dados justamente pela escalabilidade horizontal. Um dos exemplos disso é o próprio o Amazon DynamoDB. Isso significa que nem toda escrita é garantida de forma síncrona. Significa que quando você adicionar um dado novo no seu banco, não necessariamente ele vai aparecer para todos os usuários. Ele vai aparecendo aos poucos, os nós eles vão sendo atualizados. Então, não é como se todos os nós fossem ter isso disponível instantaneamente, né? Eles fossem sincronizados a cada nova escrita no banco. Por isso que você tem uma consistência eventual. Eventualmente, todos os nós vão convergir para o mesmo estado. Eventualmente, mas não instantaneamente. Muita gente esquece dessa parada aqui também. Claro, né? Comparando de maneira mais lógica, a gente tem que não tem join, né? Que é uma desvantagem em relação ao SQL. Aí é que entra o nosso famoso depende. Você precisa fazer queries muito complexas? Não. Então, talvez você consiga avaliar ali a utilização de um serviço, de um banco de dados não relacional. Você precisa de flexibilidade dos dados? Você não sabe muito bem da estrutura dos dados que vai ter ali? Talvez um banco não relacional seja o caminho certo. Agora, você tem uma noção boa de quais dados vão ser inseridos no banco, as relações que você precisa, conseguiu estruturar bem aqueles fluxos. Aí um banco relacional, um banco SQL, seja bom para ti. Vai depender desses conceitos. Como se o SQL fossem gavetas separadas ali. As gavetas, cada uma delas tem uma tagzinha ali, alguma identificação. Essas gavetas elas têm os índices ali de localização e aí você consegue achar muito mais facilmente um dado que você precisa, por exemplo. Enquanto que o NoSQL seria uma caixa qualquer com documentos ali soltos. Tá tudo na caixa, mas não tá tudo necessariamente organizado, estruturado. Agora em termos de casos de uso. Vamos começar logo por aí. Sistemas financeiros. É muito pouco provável que eles utilizem em larga escala bancos não relacionais. Porque aí sim, a consistência dos dados, a consistência das operações importa muito mais do que a disponibilidade do teu serviço. A confiabilidade, a credibilidade, a durabilidade dos dados, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Né? Você ter a segurança daqueles dados e ter o respeito dos princípios ESG importa demais. Já seria um caso ali muito claro de você utilizar SQL. Agora, um outro caso, se você precisa fazer relatórios, muito óbvio, né? Relatórios detalhados, você tem cruzamentos de dados, vai ter uma necessidade muito grande de você relacionar tabelas, e o SQL foi feito para isso. E aí, no caso de NoSQL, qualquer coisa que necessite de alta escalabilidade e disponibilidade. Logs. Normalmente, se você precisa armazenar logs, e aqui pode ser usado para telemetria, IoT, uma porrada de coisa. Normalmente, eles têm uma estrutura muito variável, então você não tem aquele dado estruturado, uma garantia de, o dado vai vir exatamente desse jeito, com esses parâmetros. Não necessariamente. E nesse caso aqui, não faz tanto sentido eu pensar numa durabilidade, numa sincronização muito grande entre réplicas. Eu posso ter uma consistência eventual. No caso de armazenamento de logs, já seria um caso muito show de bola. Aplicativos de chat em tempo real. Se você já integrou algo com a API do Telegram, provavelmente você já deve ter percebido. No Telegram, e todos esses aplicativos de mensagem, eles precisam salvar muitos dados referentes a uma conversa inteira. Tem uma forma de você relacionar em tabelas, mas fica muito mais fácil de lidar com eles quando você tem estruturas mais flexíveis. Até porque também é bom reduzir latência e não necessariamente você vai precisar de uma consistência muito forte. A consistência eventual aqui, ela é ok. Se você está tendo um chat ali entre duas pessoas, não é como se isso fosse replicado ao redor do mundo em vários servidores diferentes. Então, armazenar esses dados de chat em tempo real em um banco de dados não relacional acaba tendo suas vantagens. Você consegue manter uma performance muito alta mesmo com chats acontecendo ao redor do mundo inteiro e ali em tempo real, as coisas precisando ser atualizadas em tempo real, você consegue tirar muito proveito da estrutura no SQL. Após tudo isso daí, eu percebi, esse cara, até agora, ele tá gostando da entrevista, ele tá na minha,
mas ele quer saber realmente se eu trabalhei com isso, se eu fiz alguma coisa com SQL, no SQL na minha vida. Ele chegou e perguntou: como você de uma aplicação. Nesse caso aqui eu percebi que o cara era muito mais pragmático. Como eu analisaria e melhoraria a performance de uma aplicação que utiliza um banco de dados SQL e uma que utilizaria um banco de dados no SQL? A primeira coisa que eu faria seria avaliar como aqueles dados estão sendo chamados. Um dos grandes problemas que eu já enfrentei foi fazer leituras de banco de dados não relacional lendo a tabela inteira. Então você tem os full table scans. Isso vai gerar um problema muito grande, porque você vai ter requests que são muito grandes, muito verbosos, um JSON gigantesco, muitas vezes dados desnecessários que você está trazendo. Você lendo todos os dados, não é assim que você faz a gestão de dados num banco NoSQL. Dados inúteis sendo trazidos? Essa é a primeira pergunta. Temos dados inúteis sendo trazidos? Segunda pergunta. Temos paginação? Muitas vezes você não tem. Eu já vi várias APIs faziam full table scan e não tinha paginação. Como é que você muda uma aplicação inteira que funciona daquele jeito? Sem paginação. Você implementar a paginação já vai quebrar tudo. Então tem que ter cuidado com o que você vai mexer. Mas tem que ser feito. E aí entra no último ponto. Quais índices nós temos? No caso dos bancos de dados não relacional, nós conseguimos os famosos index. Eles te dão a possibilidade de fazer queries. Elas são mais simples, mas elas conseguem te ajudar se você está precisando listar muitos dados, mas não quer fazer full table scan. Então, normalmente, você fazendo uma gestão de paginação, utilizando projeção de atributos, o que é isso? Trazer só atributos necessários de cada item. E utilizando os índices corretos, você já consegue melhorar e muito a aplicação, a performance da aplicação. E tudo que você precisa fazer é ter uma configuração correta do teu banco de dados com uma adaptação de API. E eu falo isso muito por experiência própria, porque assim, cara, aplicações que eu trabalhei, que tinham requests que demoravam mais de 1 minuto, e eu conseguia melhorar essas requests para pegar a menos de 1 segundo. Chegou um momento tão crítico que estava dando timeout na aplicação, porque era muito mais dado do que a API conseguia, não tinha paginação, então, né, deu ruim. A gente precisou urgentemente mudar aquilo e eu fui o dev responsável. E, cara, gostei muito do resultado, ficou bem legal. Uma das melhores experiências, uma das que mais me fez aprender em toda a minha carreira foi fazer aquela melhoria de performance, porque envolveu várias outras coisas, além de só implementar essas melhorias. E para a parte de SQL, aí muita gente pode se enrolar ou pode falar, tem um botãozinho aqui, ó, cache. Ah, vai ser o cache. É o cache que vai melhorar. Meu irmão, não existe bala de prata. Se você não for utilizar o cache de maneira correta, e aí eu tenho um vídeo aqui sobre cache, que eu já falei há uns tempos atrás, vai dar ruim do mesmo jeito, irmão. Primeira coisa que você tem que fazer, analisar query, meu amigo. Você tem que analisar query. Você tem que sentar a bunda na cadeira e analisar query, irmão. No MySQL, por exemplo, banco de dados aí talvez mais usado, junto com Postgres, né? Você vai ter que chegar lá, você vai ter que dar lá um explain. O que esse explain faz? Ele vai mostrar quais são os índices que estão sendo mais utilizados e ele vai mostrar também quais são as tabelas que estão recebendo full table scans, que você está lendo a tabela inteira várias vezes. Isso é extremamente útil. No caso do MySQL Server, eu acho que é Explain Analyze. Pode deixar nos comentários aí se você já trabalhou mais com isso. Mas no caso do MySQL e MariaDB é o Explain. É uma ferramenta extremamente útil, é uma coisa que dá para a gente fazer de maneira diária ali, sempre ver se tem alguma query que está sendo um gargalo na nossa performance. E através dela você pode implementar cache. Sim, não é só implementar cache, tem que implementar o cache com inteligência. Tem que implementar o cache sabendo o que você está fazendo. Erro clássico. Você já cometeu, provavelmente, eu já cometi, com certeza, que é usar o nosso like sem mentir. Você já fez isso, não fez? Já fez, eu sei que fez. Todo mundo já fez isso daqui uma vez na vida. Para tabelas muito pequenas, para quebrar um galho ali temporariamente, mas isso daqui não é escalável, porque ele lê a tabela inteira. E isso não é o ideal. Como é que você faz nesse caso aqui? Você vai utilizar o Full Text Search. Por exemplo, se você vai buscar por nome, ao invés de você ter nome, sobrenome, ter um like buscando cada um deles, você tem uma coluna nova que junta todos os nomes ali, sem espaço, sem nada, sem um caractere especial, nem nada do tipo. E você faz o Full Text Search. Ele cria um index daquela palavra específica e ao invés de ler a tabela inteira,
ele já vai direto. Com o item que você colocar para ele buscar, ele já vai conseguir utilizar um algoritmo específico, usando um hashing ali próprio, para reduzir a quantidade de itens que ele vai ler e ler só aqueles que você quer ali, aqueles que são relevantes para a busca que você está fazendo. É uma forma de reduzir o peso de uma query que tem um like ali com uma palavra dinâmica, né, com um buscador dinâmico. Joins desnecessários. A ideia de relacionamento de tabelas, a gente pode ter muitos relacionamentos inúteis. Sim, muitos relacionamentos entre tabelas que às vezes não são necessários. A gente consegue separar e para um determinado serviço ou endpoint, a gente não precisa daquele join e a gente consegue melhorar a performance de um endpoint específico só fazendo isso. Vai muito de cada caso, mas muitas vezes você vai ter joins desnecessários, sim. Também usar, por exemplo, caracteres coringa, né? Você fazer lá o select e usar aqui o asterisco, né? É aconselhável você trazer apenas as colunas necessárias em cada caso, porque isso reduz o tamanho da request e ao reduzir o tamanho da request, você reduz o tempo de execução dela, o tempo de processamento dela. E reduz também a quantidade de memória utilizada, que também pode dar problema lá no banco, mas isso é assunto para outro vídeo. Tem até algumas estratégias sobre offset, que você pode ter, por exemplo, uma estratégia assim, ó, maior que o last ID. Ao invés de você usar o offset, você fazer essa estratégia, né? Você ter um ID que vai sendo acumulado e aí você subtrair aquilo dali da tabela. Por que que isso é bom utilizar? Porque o offset ele ainda acaba lendo os dados até o ponto que você quer. E nem sempre isso é bom. Quando você tem uma tabela muito grande, o offset ele pode até esquipar aqueles dados para fazer a lógica funcionar, mas ele ainda está lendo aqueles dados. Então você tem um ID que vai acumulando e faz ele pular para ele ler de maneira direta, pode também fazer toda a diferença. Em termos de query, falando de estrutura de banco de dados, as principais formas de analisar, avaliar e resolver um problema de performance num banco de dados, normalmente vai ser essa, e normalmente a gente vai ter esses casos aqui casando com o nosso cache. A gente vai ter soluções de performance e análise de banco de dados que vão se juntar e vão dar a possibilidade e organização para implementar o cache. E aí sim a gente consegue ter uma estrutura mais confiável, mais escalável, com muito mais performance, de uma maneira muito mais organizada e do jeito que tem que ser. E é isso aí por hoje. É isso. Eu gosto demais de falar sobre esse tipo de assunto. Se você tem alguma outra sugestão, por favor, peço que você deixe nos comentários. Eu acho muito legal discutir sobre, principalmente performance. Então, peço que você deixe o like também nesse vídeo. Para você que não sabe, meu nome é Juan, eu sou desenvolvedor, como eu falei no início do vídeo. Sou brasileiro, mas atualmente estou morando em Portugal. Estou querendo compartilhar esse tipo de conteúdo, estou querendo reforçar conceitos técnicos e também trocar essa ideia que eu acho que é muito produtiva com você. No final, o que impressionou de fato o entrevistador foi eu ter conseguido argumentar e ter conseguido projetar a minha experiência prática em conjunto com os conceitos técnicos que você fez e você sabia o que você está fazendo. De fato, eu fui muito bem nessa entrevista, eu consegui a vaga, quem diria, não é essa que eu estou hoje, mas consegui a vaga. Tem que saber aplicar e tem que saber os detalhes, e quando o cara perguntar, você tem que falar com propriedade sobre aquilo que você fez. Afinal, nós temos que ser profissionais. Todo mundo comete erros, todo mundo vai ter seus acertos, seus méritos, seus defeitos. Mas nós temos que ser profissionais, com postura de profissionais e que vai conseguir se expressar como um profissional. E isso é muito importante de entender quando você vai para uma entrevista de emprego. Peço que você se inscreva no canal se esse vídeo foi legal para você, da mesma forma que está sendo para mim. Minha expectativa é trazer um vídeo como esse, pelo menos a cada semana ali. Quero aumentar a frequência, mas por enquanto um vídeo por semana. E obrigado demais por você estar aqui e até a próxima.